Boa noite, igreja, paz seja convosco. Que privilégio, mais uma vez, estarmos na casa do Senhor e adorar o nome dEle. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado, Deus, por mais uma vez poder estar na Tua casa e Te adorar. Obrigado por esses irmãos, ó Pai, que estão em casa, que podem receber essa mensagem, Pai, e adorar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por essa equipe, Pai, que se dispôs a estar aqui e adorar o Teu santo nome. Deus, que o Senhor possa derramar uma unção sobrenatural sobre as nossas vidas. Que sejamos tocados pelo Teu poder e pela Tua unção. Que tudo que for ministrado, Pai, nesta noite, Pai, possa trazer transformação, reflexão nas nossas vidas, Deus. Que possamos, ó Pai, nos colocar diante da Tua presença, abertos àquilo que o Senhor quer fazer em nós. E em nome de Jesus nós abençoamos este culto e entregamos tudo que for feito a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Cante. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Te adoramos, Senhor. Vamos cantar juntos. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Sim, eu sei que comigo sempre está, e tudo pode se realizar. Cante. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Santo é o nome do Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Sim, eu sei que comigo sempre está, e tudo pode realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, em nome de Jesus. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Nós cremos no Senhor Jesus, cremos em Ti, Senhor. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, Deus. Creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti,
Jesus, aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Nós queremos te adorar, Senhor, e dizer que o Seu nome é exaltado e que não há outro amor igual ao Seu. Vamos cantar. Ele é um Deus com ousado amor. Nós te adoramos, Senhor, e não há outro amor igual ao Teu. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Ele é um Deus bom. Tu tens sido tão, tão bom. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Ele é bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele entregou a vida. Ei. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz, cante. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Cante mais uma vez. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor. E não há outro amor que se compare ao teu. Aplauda o Senhor. Aleluia, nós te adoramos, Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Paz seja convosco, meus irmãos. Boa noite. Muito bom estarmos reunidos para mais um culto de Santa Ceia na presença de Deus. Você que está me ouvindo agora, através do YouTube, você já deve ter separado aí pão e o vinho, o pão e o cálice. Você já deve ter pego aqui na igreja durante a semana, ou até mesmo aqui, alguém pegou para você aqui nesse dia de domingo e levou para você na sua casa. Deixe separado aí. Ao final da mensagem, nós vamos estar ceando juntos em nome de Jesus. Mas antes de nós entrarmos na pregação, vamos consagrar ao Senhor os dízimos e vamos consagrar ao Senhor as ofertas. Eu disse para vocês na consagração de dízimos e ofertas do culto da quarta-feira, tem falado a respeito, de que não vale a pena nós negociarmos a nossa fidelidade com Deus. Pensar, irmãos, que pessoas vão colocar em risco a sua eternidade com Deus por falta de praticar coisas pequenas inerentes a quem é salvo. Sempre tenho batido nessa tecla com vocês. Nós nunca seremos salvos por aquilo que nós fazemos, mas como salvos, nós sempre devemos viver uma vida que pratica a palavra de Deus na sua inteireza. Então, não vamos por causa de coisas pequenas, coisas que a gente pode fazer, colocar em risco o nosso bom relacionamento com Deus. Ademais, Deus não quer que quando você devolver o dízimo e a oferta, tirar algo de você e te empobrecer, te deixar na miséria. Não. Quando você é fiel a Deus, não é a igreja, não sou eu, pastor Robson, não é nenhum outro pastor. Quando você é fiel a Deus, é Deus quem promete. Quando você devolve o dízimo e a oferta, é Deus quem faz a promessa de abrir as janelas do céu e derramar sobre você uma bênção tal que dela advém a maior abastança. Será que Deus tem motivo para poder mentir? Será que o objetivo de Deus é falar uma coisa com a gente para poder beneficiar pastor local ou simplesmente a igreja local? Claro que não. O dízimo e a oferta fala de uma relação pessoal com Deus, de uma intimidade pessoal com Deus, de uma confiança total em Deus. Pratique este ato, esta doutrina, esta atitude de amor, de devolver o dízimo e a oferta. Pertencem ao Senhor. Portanto, não fique com aquilo que não é seu. Fique com o que é seu, aquilo que te pertence, mas aquilo que não é seu, principalmente no que diz respeito àquilo que é de Deus, devolva para Ele. Vamos orar. Pai Celestial, neste momento nós consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas, conforme o Senhor disse na sua palavra. E nós pedimos a bênção da abundância, da multiplicação, da abastança, a bênção da repreensão do devorador. Nós pedimos em nome de Jesus, multiplica, meu Deus, a sementeira de cada um dos seus filhos, multiplica a colheita de cada um dos teus filhos, e eu sei que o Senhor faz e fará assim, em um nome poderoso de Jesus. Nós consagramos também ofertas destinadas à obra missionária, em nome do Senhor Jesus. Você tem aqui na tela o nosso número de conta bancária, o nosso número do Pix, para que você possa fazer uma transferência e assim ser também cômodo para você, que imagina, que pensa e que sabe que dessa forma é muito mais tranquilo para você. Você também pode fazer isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, vamos à palavra de Deus, Santa Ceia do mês de julho. E hoje eu quero compartilhar com você sobre a nossa formação espiritual, até mesmo a nossa formação religiosa.
Deus prometeu para o seu povo que iria lhes dar uma terra. E não apenas uma terra ele lhes deu, mas ele lhes deu um nome. O nome Israel. E o título da nossa mensagem hoje é Israel, o povo que Deus formou. E nós temos uma pergunta: o que significa isso? Nós vamos ao texto de Gênesis capítulo 32, versículos 27 e 28. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Senhor nosso Deus, essa é a sua santa palavra, neste culto de ceia, onde nós estamos diante da mesa do Senhor. Fala conosco no poder do nome de Jesus. Amém. Jacó, quando aconteceu esta feita, desta luta contra Deus, ele estava voltando de Harã, onde havia passado 20 anos na casa do seu tio Labão, fugindo da ira do seu irmão Esaú. E enquanto ele voltava daquele local, o seu irmão estava indo ao seu encontro, Esaú. E nos versículos 7 e 8 do capítulo 32, nós lemos assim: então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. No versículo de número 10, ele diz assim: agora me tornei em 2 bandos. Interessante que este fato aqui já está apontando para uma coisa que vai acontecer lá no futuro. Note, Israel ainda não estava estabelecido aqui como um povo. O nome de Jacó ainda não havia sido mudado. Mas no momento que ele separa a sua casa em 2 bandos, ele envia Lia para um lado com as suas filhas, com seus filhos, e Raquel para outro com os seus filhos. Sabe o que ele fez ali? Ele prefigurou que em 721 a.C., os assírios iriam atacar um dos campos, iriam levar o reino de Israel, as chamadas 10 tribos do norte, para o exílio. E nunca mais, depois que os assírios as atacaram e as levaram 721 anos antes do nascimento de Jesus, nunca mais elas voltaram, elas se perderam. E o segundo campo, que era o reino de Judá, após 1 século e meio, em 586 a.C., ela foi levada para o exílio babilônico pelo rei Nabucodonosor. E 70 anos depois, conforme as profecias, eles retornaram, profecia de Jeremias, eles retornaram para Jerusalém e viveram um novo momento, um novo tempo na presença de Deus, reconstruindo novamente a cidade, reconstruindo novamente o templo. Então Jacó aqui ele já está prefigurando isso. Ele não sabe que o seu nome vai originar o nome de uma nação, o nome de um povo. Mas é muito interessante como é que as entrelinhas, como é que a história bíblica ela é fascinante. Mas nesta ceia, meditando sobre esta saga de retorno de Jacó, que é o que nós estamos vendo agora, e também pensando um pouco na sua vida, vamos observar no verso 11 a oração que Jacó faz a Deus. No momento em que ele está voltando para sua casa, no momento em que ele divide a sua família em 2 bandos, no momento em que ele está ali, naquela mesma estrada, naqueles mesmos passos de 20 anos atrás, quando ele saiu da sua casa, da casa do seu pai ainda vivo, ele foi despedido com seu pai ainda vivo, a fim de que o seu irmão não matasse, né? Enquanto seu pai ainda estava vivo, ele não foi morto por causa disso, e o seu pai o despediu em vida. E ele foi sem nada, sem absolutamente nada, passando por aquela mesma estrada, aquele mesmo caminho onde ele teve a sua primeira experiência com Deus. Uma experiência numa noite escura, nós vamos falar sobre isso hoje, né? E passando por aquela mesma estrada, agora ele volta e ele fica sabendo assim: seu irmão está vindo ao seu encontro. Quando ele saiu da casa do pai, saiu brigado com o irmão, com o risco de ser morto pelo irmão. O irmão estava apenas esperando o pai morrer para matá-lo. Então o irmão no seu encalço, como que atrás dele, e ele saindo. Agora ele voltando,
e o irmão vindo ao seu encontro. Imagine como ficou o coração de Jacó. E no verso 11 ele diz: livra-me, falando com Deus, peço-te da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Olha para você ver. Ele temia pela vida dele, e ele temia pelos seus filhos, ele temia pelas suas esposas. Ele orou ao Senhor pedindo livramento. E ao se dirigir a Deus, verso número 9, ele diz assim: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque. Sabe o que é que Jacó está fazendo aqui? Ele está recorrendo à aliança. Quando nós ceamos, nós estamos nos recorrendo à aliança. É por isso que Jesus disse que todas as vezes que nós ceássemos, isso deve ser um ato contínuo, isso deve ser um ato permanente na nossa vida cristã, nós devíamos fazer isso em memória dele. E quando Jesus está servindo a ceia, e ele coloca o corpo dele como pão, e o sangue dele como vinho, ele declara: esta é a nova aliança no meu sangue. Ele está fazendo uma nova aliança. Jacó entendeu isso. 20 anos se passaram. Quando ele estava passando por aquele caminho, na ida, e orando com Deus, e buscando a Deus naquela madrugada, ele fez um voto com Deus, ele fez um compromisso com Deus. E quando ele ora, ele está ali naquele momento, dizendo que faria coisas que ele já deveria estar fazendo em relação à sua fidelidade. Ele já deveria estar praticando. Abraão praticava isso, Isaque praticava isso, mas ele ainda não, ele não tinha essa experiência com Deus. Mas agora, depois de 20 anos, ele volta já com experiência com Deus. Ele já tem experiência com Deus. Ele provou os resultados da sua oração, do que ele clamou ali naquele caminho, ali naquele lugar, ali naquele deserto, ali naquele vale. Agora ele já tem experiência, mas falta uma coisa. Se você observar, ele disse que se Deus fosse com ele, lhe desse pão para comer, água para beber, roupa para vestir, o sustentasse e o fizesse voltar em paz para a casa dos seus pais. Faltava isso, voltar em paz. Todo o resto já havia acontecido na vida dele. Ele já era um homem próspero, um homem abastado, um homem riquíssimo, já tinha filhos, bem-sucedido, e agora ele estava voltando no mesmo caminho, mas tinha que enfrentar o último pedido: voltar em paz. E ele recorre à aliança. Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque. Ele estava invocando essa aliança porque ele sabia que Deus é fiel nas suas promessas. Quando você ceia, quando eu ceio, nós estamos invocando uma aliança feita com Deus através do Senhor Jesus. Uma aliança feita com o próprio Cristo, com o próprio Messias. Como esse ato é poderoso, meus queridos. Cear é um ato poderoso. Nós estamos trazendo à tona aquela aliança feita naquela mesa, naquela casa onde Jesus estava com seus discípulos, com a mesma força, com a mesma autoridade e com a mesma presença, porque Jesus está conosco no momento da ceia. Nós não ceamos sem Ele, nós ceamos no nome dEle, mas na presença dEle, com a pessoa dEle conosco nesse momento santo. Ele está aqui agora, Ele está aí com você agora. Séculos depois, Moisés também iria interceder pelo povo de Israel, invocando as 3 alianças. Você veja que Jacó, ele orou no nome do Deus do meu pai Abraão e do meu pai Isaque. Mas quando Moisés vai orar e se dirige a Deus, ele se dirige a Deus como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele fala da família patriarcal, da aliança patriarcal. Então a primeira coisa que nós vemos aqui nesta mensagem, desse retorno, eu quero que você guarde o título: Israel, o povo que Deus formou. O que significa isso? Isso é uma pergunta que nós vamos responder até o final desta mensagem. Jacó está lutando mais uma vez. Ele lutou quando estava dentro do ventre. Ele lutou para ter a primogenitura. Ele desejava isso. Ele teve que lutar para poder ir embora. Lutou 20 anos na casa de Labão,
agora está voltando e tem que lutar de novo. Guarde isso. Número 2, só no escuro, de novo, os presentes de Jacó para Esaú. E aqui eu quero colocar uma interrogação. Os presentes, será que eram simplesmente presentes? Verso 32, verso 18. Diz assim: então dirás, são de seu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. Por que ele enviou aqueles presentes? Aqueles presentes, na verdade, eram uma maneira de restituição por aquilo que ele havia trocado com seu irmão. Muita gente imagina e pensa que ele havia roubado o seu irmão. Ele não roubou. Ele ofereceu ao seu irmão, no momento que ele estava com fome, um prato de lentilha em troca da primogenitura. E o seu irmão aceitou. Ele fez um acordo, um trato. E Esaú foi displicente e aceitou. Depois Jacó se fez passar por Esaú. E colocado junto com a sua mãe nesse sentido, né? Vestiu as roupas do seu irmão para parecer, colocou pelos de animais sobre o seu corpo para parecer que era peludo. A mãe fez o guisado porque sabia cozinhar do jeito que Esaú cozinhava. Foi uma confusão isso daí. Foi uma confusão. Isso tudo estava ali na mente de Jacó. Agora ele tinha que enfrentar toda essa história. Pense que ele nunca conversou com seu irmão a respeito desse assunto, a respeito daquelas decisões, a respeito daquele dia fatídico aonde o seu pai, Isaac, chamou o irmão mais velho para o abençoar e Jacó se passou pelo irmão mais velho. Que situação! De novo, ele está nessa situação difícil, por causa daquela bênção que veio sobre ele, mas que não estava bem explicada. Ele teve que ir para um exílio, 20 anos. Ele estava tentando indenizar Esaú, oferecendo um tipo de reparo pelo dano moral da época. Cerca de 500 animais, não foi pouca coisa não, foi algo extremamente significativo. Zaqueu no Novo Testamento também faz isso. Depois que ele tem um encontro com Jesus, ele começa a restituir em dobro aquelas pessoas que ele havia roubado, defraudado, e 4 vezes aqueles que literalmente ele sabia que havia cometido um delito contra elas. Nós vemos isso no Novo Testamento, em Lucas 19, verso 8, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Lucas 19, 18. E então Jacó estava vivendo aquele momento difícil, e diz o texto de Gênesis 32, 23, 24, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. De novo, ele está só. Para se encontrar com seu irmão, como eu já te disse, ele envia a sua família, as suas posses, tudo isso para o outro lado do Jaboque, do val ou do vale de Jaboque. E ele estava de novo só quando o sol se pôs. E voltou a estar da forma quando anos atrás tinha fugido de Esaú para Harã, sozinho e no escuro da noite. Foi assim na saída da sua casa, foi assim na volta da sua casa. Ele precisava resolver isso, ele precisava resolver aquela situação. A ceia nos leva sempre a essas questões. Há algo que ser resolvido. Nós vamos pensar o que é que nós, ou qual a maneira, que forma nós estamos caminhando com Deus. Existe algo a ser resolvido, e este algo a ser resolvido tem que ser sozinho. É nós e Deus. Por isso que na ceia existe um momento de introspecção. Avalie o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Tem que ser um momento pessoal. Tem que ser um momento você e Deus. Nesse momento da ceia, não entra como vai ser a ceia da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, dos seus pais. Não entra. Esse momento nós temos uma comunhão uns com os outros. Isso faz parte inclusive da nossa introspecção pessoal. Como é que está a minha relação com os meus irmãos, a minha relação com a igreja, a minha relação com as pessoas? O momento da ceia é o momento que eu levanto o ápice do meu relacionamento com Jesus. Só que o meu relacionamento com Jesus, ele tem a ver com o meu relacionamento com os outros. Porque eu não posso dizer que eu me relaciono bem com Jesus quando eu não me relaciono bem com os outros. Quando eu
continuo criando inimizades no meu coração, sentimentos de orgulho, sentimentos de que eu sou melhor do que os outros, nutrindo sentimentos de inveja, ou de ingratidão, ou de vingança, ou de ira, ou de ódio. Compreende? A ceia, eu estou levantando a minha relação com Jesus, eu estou colocando essa relação num ponto culminante, num ponto que está acima de tudo. Porém, eu preciso pensar que para a minha relação com Jesus, ela está nesse ponto culminante, eu preciso estar exercendo perdão em relação aos que estão à minha volta. Resiliência. Eu preciso de ter pensamentos e atitudes altruístas, eu preciso querer o bem dos outros. É isso. A ceia remete a esse tipo de atitude. E Jacó agora, ele está ali, ele evoca primeiro a aliança. Me protege, Deus. Me protege, eu estou chamando esta aliança. Segundo, ele está sozinho de novo. Ele precisa resolver isso. Ele tem que resolver estas questões. Para ele ter uma boa relação com a aliança, ele queria a bênção. A bênção de Deus não era riqueza, não era prosperidade. A riqueza e a prosperidade estavam no pacote da bênção. Mas a bênção de Deus era a paternidade, ela era a liderança espiritual. A bênção de Deus era o ordenamento de um povo, era uma bênção para todo um povo. A bênção de Deus era a aplicação dos princípios de Deus, da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, dos valores de Deus, sendo formados em um povo. Esta era a bênção. E como é que Jacó iria fazer parte dessa bênção patriarcal? Como é que Jacó poderia levar isso para uma nação, para um povo, se ele tinha isto mal resolvido dentro dele, dentro da sua própria casa? Se ele não estava bem, ele precisava resolver isso. Ele precisava acertar mais esta conta séria. Você precisa entender que a posição de Jacó, ela é marcante na história e no cenário bíblico. Dele virão as 12 tribos de Israel. Você veja que é tão emblemático, que eu já te citei nesta mensagem, que quando ele separa as suas esposas com os filhos, ele está prefigurando 700 anos e 500 e poucos anos antes, o que iria acontecer na invasão dos assírios e dos babilônicos, e o reino de Israel dividido em reino do norte e reino do sul. Você veja como é que é emblemático o chamado de Jacó, a posição de Jacó. Você veja que as 12 tribos de Israel, elas vão aparecer o tempo inteiro. Elas fazem parte da narrativa apocalíptica. É incrível isso. E isso não podia acontecer com uma pessoa que ainda tinha pendências a serem resolvidas e que eram tão sérias. Ele se livrou de todos os bens. Novamente ele ficou com seu cajado, com seu manto. O manto era o símbolo ali do seu chamado. Com seu ministério pastoral, com a oração. Ele não tinha mais nada ali naquele momento. Ele se preparou de novo para falar com Deus. Ele está falando com Deus. Na primeira vez, ele viaja, vai dormir num travesseiro de pedra e Deus aparece para ele. E Deus fala com ele. Ele diz: o Senhor está aqui e eu não sabia. Betel, aqui é a casa de Deus. Ele está no mesmo lugar. Ele sabe agora, ele não é o mesmo Jacó de 20 anos atrás. Agora ele sabe que Deus está ali. Ele sabe que o Senhor está ali. E agora ele invoca, ele busca o Deus com quem ele se relaciona. Só que ele não imagina o que vai acontecer. Terceiro, Gênesis 32, 24. Jacó luta com um anjo. E lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Jacó lutou com um anjo. Ele era um lutador. Ele estava lutando desde o ventre da sua mãe. Ele segurou no calcanhar do seu irmão. Muita gente pensa que o nome de Jacó significa enganador. Não é verdade. É suplantador. Não é esta saga que está sobre a vida de Jacó. Muita gente o toma simplesmente como um enganador, como se o seu nome significasse isso. Não é verdade. É aquele que suplanta, quer alguma coisa, deseja alguma coisa, valoriza. E Deus, através da vida de Jacó, está querendo nos mostrar exatamente isso. Que a gente precisa valorizar as coisas divinas, querer as coisas divinas, ter desejo por elas, consertar quando for necessário, clamar quando for necessário, se arrepender, voltar atrás. Isso é muito bonito. Ele era um lutador. Ele estava no escuro. E nessa hora mais difícil, Deus se fez presente.
depois dele ter se despojado de tudo, sem possessões materiais, sem luz própria, estar no escuro é isso, é o reconhecimento de que a iluminação espiritual, ela vem de Deus, ela vem da parte de Deus. E ali ele lutando com o anjo, no versículo 26 do capítulo 32, o anjo diz assim: deixa-me ir, porque a alva já subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, senão me abençoares. Jacó tinha isso com ele. 20 anos atrás, quando ele sonhou, Deus disse que iria fazer coisas grandes na vida dele. Quando ele acorda, ele diz assim: se o Senhor fizer isso, eu quero fazer um voto contigo. Jacó, ele não se contentava, ele queria garantir que aquilo que Deus disse que faria, seria feito. Mas também ele queria se colocar do outro lado. Qual é a minha parte nessa aliança? O que eu preciso fazer? Ora, aquela promessa de 20 anos se cumpriu na vida dele. 3 principais requisitos daquela promessa já haviam acontecido na vida dele. Só faltava um, porque Deus falharia nesse requisito. Com certeza Deus iria cumprir isso, mas Jacó não queria correr o risco. E de novo ali, no vale de Jaboque, ele estava lutando com um anjo e dizendo: não te deixo ir até que você me abençoe. Era o renascimento de Jacó. A mesma cena quando ele saía do ventre da sua mãe. Mas agora, o oponente era muito maior, tinha muito mais força. Parece ter se deixado vencer por um homem fisicamente. Parece que aquele oponente não iria se deixar vencer fisicamente. E Jacó estava enfrentando uma situação difícil. Ali no ventre, ele tinha que suplantar, ele colocou a sua mão, ele segurou sobre o calcanhar do seu irmão. Agora ele luta com o próprio Deus. Ele luta com o Senhor. Ora, ele não poderia vencer. Ele não poderia ter êxito. Ninguém vence a Deus. O que está acontecendo ali? É uma luta em relação ao seu próprio caráter. Há muitos estudiosos da Bíblia que dizem que Jacó lutou contra ele mesmo, em parte eu creio. Lutou contra o seu caráter, lutou contra o seu passado, lutou contra a sua história. Lutou contra tudo que havia acontecido. Ele teve que fazer um enfrentamento de vida. Ele teve que ser renascido. Era um momento de uma nova etapa, era um momento de conversão. E a Bíblia diz que Jacó prevaleceu. Por que ele prevaleceu? Porque ele reconhecia o verdadeiro valor da bênção, diferente de Esaú, que não valorizava a bênção, que vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas. Aqui vem uma lição muito importante para nós, irmãos. O que deve ser valorizado e o que deve ser desprezado. O valor da aliança. Quando a gente participa da ceia, irmãos, não é o ato de comer um pedacinho de pão, de tomar um suco de uva, mas é entender o valor dessa aliança, o valor dessa ceia, o valor da presença de Jesus. Nós comemos pão e tomamos cálice. Jesus teve o seu corpo arrebentado, Jesus teve a sua carne dilacerada, Jesus teve o seu sangue derramado, Jesus teve o seu corpo, a sua cabeça arrebentada com uma coroa de espinhos, as suas barbas arrancadas. Jesus foi esbofeteado. Nós comemos um pedaço de pão e tomamos um pouco de suco de uva, porque Jesus se entregou para nós como um cordeiro imaculado, como um cordeiro sacrificado, num ato deliberado de amor e de entrega total e absoluta por mim e por você. Nós temos que entender o valor da aliança, o valor dessa bênção, o valor de estar ligados com o Senhor. Jacó compreendeu isso, por isso que ele lutou. Quando ele teve a chance, ele não deixou que Deus fosse embora. Ele se agarrou, ele disse: eu não te solto, me solte que eu preciso ir. Eu não te solto, eu não te largo enquanto você não me abençoar. E o que o Senhor fez? O Senhor tocou do lado da sua coxa, o Senhor deslocou a sua conjuntura, a sua juntura. Deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, 32:25. Ele foi punido naquele momento, de certa forma. Ele foi ferido naquele momento, mas ele não soltou a Deus. Deus busca sinceridade, um coração sincero, um coração até mesmo que luta, que esperneia, que insiste, mas que não quer largar a bênção. Deus de Abraão, Deus de meu pai Abraão, Deus de Isaac, Ele quer a bênção, Ele suplica, mesmo com situação de dor. Você imagina, você acha que aquilo ali foi brincadeira? Você acha que não doeu? Ele começou a sentir uma dor intensa, profunda. Ele foi tocado a tal ponto para poder chegar nas últimas ali, e ele largar, ele soltar e falar: eu desisto. Mas ele não desistiu. Então,
O Senhor disse assim para ele, e disse-lhe, qual é o teu nome? Claro que o Senhor sabia. O Senhor, há 20 anos atrás, no sonho, falou com ele. Qual é o teu nome? E Jacó respondeu. E Jacó lhe disse, Jacó. Então disse o Senhor, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, está falando da vida dele, e prevaleceste. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que alguém consegue lutar com Deus e vencer? Que história é essa? Lutou com Deus e venceu. Alguém pode vencer o Criador do universo? Um homem, um mero homem pode vencer a Deus? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Eu quero te lembrar que Jacó, no versículo 29, ele diz assim, Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Você se lembra que Moisés também, quando vai se encontrar com Deus na sarça ardente, ele pergunta, qual é o teu nome? Eu não vou falar isso com você hoje. É mais um dos pedaços daquela coxa de retalho que a gente deixa para poder comentar depois. Mas tem um porquê muito grande de Jacó ter perguntado isso. Jacó não conhecia Deus, ele se relacionava com o Senhor. É claro que dentro do texto ele vai dizer, outras partes das Escrituras vão nos revelar o nome de Deus. Mas por que nesse caso em específico Jacó faz essa pergunta e o Senhor não lhe responde? Tem um porquê, mas nós não vamos tratar disso aqui hoje. Deixa isso aí em stand-by. Nos próximos capítulos nós tratamos a respeito desse assunto. Mas o que importa, Deus lhe pergunta, qual o teu nome? O Senhor lhe pergunta, qual o teu nome? E o Senhor já sabia. Ele responde, Jacó. Esse não vai ser mais o seu nome. Lembra do título desta mensagem? Israel, povo que Deus formou. O que significa isso? Esta mensagem da ceia. O que significa Israel? Eu disse para você que eu ia falar um pouco sobre a nossa fundamentação espiritual e religiosa, de onde nós viemos. Quando nós pensamos nos islamitas, a expressão islamita significa aquele que obedece a Deus. Bonito, não é? Islamita, aquele que obedece a Deus. Bonito, sugestivo. Mas nós não viemos de um nome assim. Nós viemos do nome Israel. E este nome não é um nome que foi dado a ele por um homem, mas que foi dado pelo próprio Deus. Isso mostra a nossa raiz espiritual, a nossa fundamentação religiosa. Ele está marcado aí. Israel é formado por 3 nomes. Ish, no hebraico, que quer dizer homem. Ra, que quer dizer guerra, batalha intensa. E El, uma parte do nome de Deus, Deus. Israel, o homem que luta com Deus. Ora, a nossa raiz religiosa e espiritual diz que nós viemos deste nome, de alguém que luta com Deus. Por quê? Por quê? Pense agora em lutadores. O que você pensa, ou quem poderia ser um lutador treinado por Mike Tyson? Muhammad Ali, se pudesse vir para poder treinar um lutador. Como seria esse lutador? Dependendo de quem te treina, você vai adquirir habilidades que jamais adquiria. Dependendo do seu treinador, as suas habilidades elas vão crescer. Quanto melhor for o seu treinador, mais você será um grande lutador. Você sabia que quando alguém é treinado para a luta, ele é treinado forte mesmo? Porque o treinador, ele tem a obrigação de saber quem será o inimigo que o seu pupilo, vamos dizer assim, que o seu treinando vai enfrentar. E o treinador precisa saber como é que age o seu adversário que vai lutar contra ele. Como é que ele ataca, quais são os seus pontos fortes. Para que ele treine o seu treinando, a fim de que ele se defenda na luta da força do seu adversário, ou das habilidades do seu adversário.
E muitas vezes o bom treinador, ele vai bater mais forte do que o adversário. Por quê? Porque na hora da luta não terá brincadeira. E o adversário vai vir com tudo. O adversário não vai brincar. Então, se o treinador pegar leve com quem ele está treinando, quem está sendo treinado não vai desenvolver a habilidade necessária para a luta. Meus irmãos, sabe de onde nós viemos? Israel, o homem que luta com Deus. Sabe por que Deus permite a gente passar por lutas, por provas, por batalhas que a gente pensa às vezes que não vai suportar? Isso não é porque Deus não nos ama. Isso não é porque Deus não nos quer. Isso é porque Ele nos ama. É porque Ele sabe e Ele quer nos treinar poderosamente para vencer todas as batalhas nele. É por isso que você passa por provas, meu irmão. É por isso que você passa por lutas. Essa é a sua raiz espiritual. E nós vivemos um tempo hoje onde a igreja não está sendo preparada para provas e para lutas. É diferente da igreja neotestamentária, onde todos os apóstolos de Jesus foram martirizados. Todos, sem exceção. Onde os cristãos eram lançados no pão e circo romano para serem comidos pelos leões. Irmãos, nós nascemos de uma igreja que Deus nunca tirou dela a luta. Deus sempre a preparou para suportar. Os apóstolos, eles suportaram pressões terríveis. Eles viram gente morrendo do seu lado. A igreja é marcada pelo martírio, logo no seu início, né? Ela é marcada por martírios, por grandes perseguições. Nós observamos Estevão, cheio do Espírito Santo, sendo apedrejado. Nós observamos Tiago sendo decapitado, na mesma prisão e no mesmo tempo em que Pedro foi preso. Um é livre e outro é solto. Por que Deus permite isso, hein, irmãos? Por que Deus permite o sofrimento, a prova, a dificuldade, a dor? Muitas provas, sofrimentos e dores são consequências das nossas escolhas. Mas Deus não deixa de estar conosco e Ele nos livra. Mas muitas provas, sofrimentos e dores, o próprio Deus implementa na nossa vida. Eu me lembro, e quando meus meninos eram pequenos, eu brincava com eles de lutinha, sabe, de lutinha. E muitas vezes a gente estava ali brincando e etc, aquela coisa toda. A minha força nem se comparava com a força deles. A força de um homem com a força de uma criança. Eles jamais poderiam vencer. Mas muitas vezes eu deixava meus filhos vencerem. A gente estava lutando, eles iam, né? Eu deixava eles me segurarem assim e tal, e segurando, eu dizendo assim, ó, como você é forte, como você é forte. Mas eu também forçava eles um pouquinho para lá e para cá, né? Para que eles estivessem lutando, para que eles tivessem força. Estou dando só um exemplo. Eu não estava treinando ali lutadores. Mas muitas vezes, meus irmãos, eu poderia fazer certas coisas para os meus filhos que aparentemente seriam benécias, mas eu não fiz. Eu disse, eu não vou dar isso agora, eu não vou fazer desse jeito agora. Podendo. Para quê? Porque eu queria mostrar para eles que na vida não seria assim. Que na vida não se recebe nada de graça. Que as coisas não são tão fáceis, não são tão simples. Quantas vezes eu coloquei atividades, e até hoje, compromissos para que eles cumprissem. Coisas que eu, ou a Cíntia, minha esposa, podemos e poderíamos fazer, ou poderíamos ter alguém também para poder fazer. Mas eu disse, vocês irão fazer, dessa forma, desse jeito. E às vezes, quando aquilo estava acontecendo, eles às vezes não entendiam o porquê. Mas eu estava os treinando sem eles saberem. Israel, homem, Ra, guerra, luta, batalha, El, Deus. Essa é a nossa raiz espiritual. Essa é a nossa fonte religiosa. Deus nos permite lutar, e com Ele muitas vezes, porque Ele está nos treinando em amor. Quem sabe algumas vezes Ele vai deslocar a nossa coxa e vai nos deixar mancos. Vai dizer, mas fazer isso com a gente? Mas Ele está nos treinando para algo maior. O que viria através de Jacó era uma descendência, meus irmãos,
queria marcar a história, as gerações bíblicas, ele precisava ser treinado. Jacó é um exemplo disso daí, de ser treinado. Está entendendo o porquê você passa por provas e por lutas? Você está entendendo porque em Romanos capítulo 5 vai dizer que você deve ter gozo e alegria quando passar por várias provações, quando passar por várias lutas, por várias dificuldades. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós somos fracos, é aí que somos fortes. Deus não quer formar garotinhos mimados, rapazinhos mimados. Deus quer forjar em nós o caráter de um vencedor, o caráter de um guerreiro. E você não forma um guerreiro brincando com ele. Você forma um guerreiro na batalha. Você forma um guerreiro na luta. Nós não sabemos o que estamos para poder enfrentar, irmãos. Nós não sabemos, ou até biblicamente nós temos uma ideia, mas quando eu digo nós não sabemos, porque as coisas que são mencionadas para o tempo do fim, eu vou dizer para você, hein, elas são impensáveis. Elas são terríveis. E muitas delas nós vamos passar. E se nós formos frouxos, se Deus não nos treinar, ninguém pode nos treinar para isso, irmãos. É por isso que Ele deixou o Espírito da promessa conosco. Ninguém pode nos treinar. E ninguém é treinado para tempo difícil passando moleza. Ninguém é treinado para ter grandes vitórias e enfrentar grandes lutas numa água mansa. O que forma o bom marinheiro são as fortes ondas, são as grandes dificuldades. Deus permite, sim. Existe o evangelho por aí que diz que essas coisas não vêm do Senhor, que mais não sei o que, mais não sei o que, mas esse não é o evangelho puro. Deus permite, sim. E muitas vezes é Ele quem vai estar conosco, lutando conosco, para nos treinar, para fazer de nós pessoas vencedoras. E depois Ele diz isso, como disse para Jacó, né? Lutaste contra os homens e contra Deus e venceste. Seu caráter mudou. Seu caráter foi transformado. Ele mostrou que veio. Ele mostrou o que Ele queria. Isso é ceia. Eu preciso mostrar a quem eu vi, a quem eu vim, o que eu quero. Eu quero Jesus. Eu quero andar com Ele. Eu não quero que isso seja uma bagunça, uma mistura na minha vida. Eu não quero uma religião facinho. Eu não quero uma religião confortável. Eu não quero uma religião que fique penteando os meus cabelos e fique colocando vinho na minha boca. Eu quero estar ligado com Deus, sabendo que há enfrentamento, sabendo que há um inimigo, sabendo que há agruras, dificuldades, provas, que eu preciso vencer com Deus. Eu preciso permitir que Deus me treine para isso. Mateus 7, do 7 a 11, para concluir. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abri-se-lhes-á. Qual dentre vós é o homem que pedindo pão a seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Esse texto aqui, quando nós pegamos a escrita, quando nós pegamos a forma que Jesus o escreveu, é um texto de insistência. Veja bem, não é insistência porque Deus não quer fazer, porque o texto inteiro, ele diz que Deus quer fazer. Mas é um texto de insistência no que diz respeito ao que eu quero. É uma luta de caráter. Eu quero mesmo. Quando diz lá assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É porque Deus não quer se revelar? Que Deus é esse que não quer se revelar, que vem em carne, que manda o seu filho, que se expõe? Que Deus é esse que não quer se revelar e que manda construir um tabernáculo na terra para ele viver, tendo o universo, o céu, sua glória poder viver, e ele vem viver dentro do tabernáculo? Que Deus é esse que não quer se revelar? É claro que Ele quer se revelar. Então por que Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração? Porque para Deus é importante quanto eu quero conhecer o Senhor. Quanto eu quero me revelar para Ele, me abrir, confessar. E aqui eu digo, ceia é o momento de se abrir, de confessar, de escancarar as nossas falhas, os nossos medos, os nossos erros, os nossos temores. Ceia é o momento de nós colocarmos a sujeira para fora, de expurgarmos, de espremer o pus. Ceia é o momento de nós dizemos, Jesus, eu preciso de Ti, mais do que o ar que eu respiro. E Jesus olhar para nós e dizer assim,
eu estou contigo. É isso. O próprio Jesus teve que lutar. Lembra dele orando? Pai, se possível for, passe de mim esse cálice 3 vezes. Mas contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. O próprio Jesus demonstrou isso para nós. Porque Ele é o verdadeiro príncipe de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Israel, o homem que luta com Deus. Esta é a minha raiz. Esta é a sua raiz. Nunca se esqueça. Vamos cear nesse momento. Pegue aí na sua mão o pão, o vinho. Eu tenho comigo aqui também os elementos. A Bíblia diz assim, apóstolo Paulo falando, Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, partiu e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todos e fazei em memória de mim. Semelhantemente, após cear, tendo tomado o cálice, disse, esse é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Bebei dele todos e façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Um momento de oração. Senhor nosso Deus, como Jacó agora, nós estamos na presença do Senhor, sabendo que o Senhor se derramou por nós, deu a vida por nós, entendendo a nossa raiz espiritual, de alguém que luta com Deus, não no sentido de vencer na sua própria vontade, mas pelo contrário, no sentido de ser vencido por Deus, de ter o caráter transformado, no sentido de ter um desejo tão grande de andar com Deus, de resolver os conflitos, as dificuldades, de ser transformado, que o próprio Deus diz, você é um lutador, você lutou com os homens e venceu, você lutou com Deus e venceu, nesse sentido de demonstrar que queremos mesmo e que queremos de verdade. Jesus, nós queremos o Senhor mesmo de verdade. Nós não queremos um cristianismo quebrado, uma fé quebrada. Nós não queremos, Senhor, ser cristãos pela metade, de servir pela metade. Nós queremos ser cristãos inteiros, integrais, que servem e que andam com o Senhor, que amam Jesus, que estão prontos para testemunhar de Jesus hoje, amanhã, nos tempos futuros, que estão prontos para negar a si mesmo, que estão prontos para entregar tudo, como Jacó fez e voltou a ficar sozinho, de novo, no escuro. Só ele e Deus. Só ele clamando pela aliança, reconhecendo que precisava de transformação, recebendo o Senhor e dizendo, só te solto quando me abençoares. Nós só te soltamos, Senhor, quando estivermos contigo no teu reino e ainda assim para ficar contigo eternamente. Em nome de Jesus, nós confessamos os nossos pecados, nos perdoe, nos purifica, Pai. Aqueles que praticamos conscientemente, aqueles que praticamos sem ter consciência, nos perdoe, nos lave agora, nos purifique agora. E nesta fé, nós comemos desse pão e tomamos desse cálice. Tomamos desse cálice e comemos desse pão, em nome de Jesus. Amém. Coma e beba nesse momento. Pai Celestial, muito obrigado por sermos o Israel do Senhor, o povo que prevalece ao seu lado. Agora, meu Deus, fortalece os que estão fracos, os que estavam fracos. Ressuscite os que estavam mortos, levanta-os, Pai. Aqueles, meu Deus, que estão desanimados, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Abençoe o teu povo, Pai. Eu sei que o Senhor está fazendo isso. Nós somos Israel, o homem que luta com Deus, o homem que permanece em Deus, o homem que luta contra tudo que está errado, que quer andar com o Senhor, dependente da sua graça, com fé na sua palavra, querendo te agradar. Ajuda-nos nesta caminhada, Senhor. Fortalece-nos nessa prevalência. Nesse momento, meu Deus, nós oramos pelo Brasil, por Minas Gerais, por Belo Horizonte. Sare a nossa nação. Eu te peço nesta ceia, dá-nos, Senhor, um tempo para pregar o Evangelho, para mostrar a luz de Cristo. Meu Deus, muitos de nós precisam sair de trás da cortina. Muitos de nós precisam sair da casa de Labão, Senhor. Muitos de nós, Senhor, precisam voltar lá na sua base, na sua origem. Mesmo tendo recebido tantas bênçãos, Senhor, nós precisamos do cumprimento integral da promessa. Voltar, Senhor, levando o resultado do nosso trabalho. Levando, meu Deus, as eiras, levando os feixes, Senhor,
colhidos na presença do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a te obedecer, a cumprir a tua palavra, a abençoar muita gente na nossa nação, na cidade de Belo Horizonte, nosso estado de Minas Gerais. Ajuda-nos a ser bênção para todos, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, abençoa a vida do pastor Mário, do pastor Antônio, do pastor Stefano, do pastor Leandro. Abençoa a vida do pastor Itamar, do pastor Altair, dos pastores dessa igreja, dos líderes, de cada membro, de cada família, com a tua bênção, no poder do nome de Jesus. Senhor, abençoe o nosso próximo culto de quarta-feira na presença do Senhor, na corrente das 7 orações. Abençoe-os, meu Deus, também no domingo, meu Deus, de missões, que seja uma bênção, 5 cultos presenciais aqui, no domingo de primícias e de missões. Dá-nos uma semana coberta com o poder do sangue de Jesus. E agora que nós nos despedimos, que permanecemos na sua paz. Levante a sua mão direita, que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Israel.